Querido Deus, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua santa casa de oração. Querido Deus, a sua majestade é para sempre. Uma alegria em nossos corações. Preenche a nossa alma, a nossa vida. É uma honra muito grande estarmos aqui na sua presença mais uma vez. Muito obrigado a Deus, porque é um privilégio estarmos vivos com saúde, lutando para estarmos aqui na sua casa num dia tão especial que é o Dia dos Pais. Muito obrigado ao Senhor por esse privilégio. Um dia especial, um dia que nos reunimos em família, um dia que o Senhor estipulou, colocando nós pais na responsabilidade de caminharmos, conduzindo a nossa família às mansões celestiais. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade, por cada família aqui representada. Abençoe também de uma maneira especial as nossas visitas, que elas possam encontrar aqui na sua santa casa de oração o alento que elas veio buscar, que elas possam encontrar a paz, a alegria e que elas possam também voltar mais vezes com alegria no coração e a certeza que essa casa sempre vai estar de portas abertas para elas, sempre quando voltarem aqui. Abençoe, Senhor, nosso irmão Jonival, que tudo que ele trouxer aqui neste momento possa vir de alento aos nossos corações e que venha inspirado dos céus, que as bênçãos possam vir do Senhor. Muito obrigado a Deus por tudo, nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, é uma alegria, né, irmãos? Aqueles que a gente não conseguiu cumprimentar, sejam bem-vindos à casa de Deus mais uma vez, né? Domingo bom, frio, um pouco frio lá fora, a temperatura continua caindo. Como a gente vem desde ontem falando, aqui tem que esquentar, né? Aqui a temperatura só sobe. Aqui a gente está com a nossa salva. Aqueles que tiveram aí talvez a semana corrida, não teve a oportunidade de trazer a sua oferta a Deus, seu dízimo. Este é o momento, né? Já que Sandro colocará ali o nosso hino de ofertas e agradecimentos. Também, enquanto já que Sandro ganha um pouco de tempo lá, vamos dar a nossa boa noite aos nossos internautas, né? Sejam bem-vindos aqui, juntamente com cada um de nós aqui à Casa de Deus. Temos ali, para aquelas pessoas que não sabem, algumas visitas. A nossa igreja, neste momento, alguns cultos aí ao longo do ano, está sendo vista por quase 50 países. Sejam bem-vindos a vocês, que a graça de Deus, o nome de Deus alcance o coração de vocês a cada culto aqui nessa noite. Nessa noite em especial, né, você possa alcançar as bênçãos que você necessita aí do outro lado. Vamos lá então, Jackson. Este é o momento que você traz o seu coração, a sua vida aqui, a salva.
Neste momento, vamos colocar de joelho para agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer porque em tão boas circunstâncias estamos aqui. Obrigado por tudo que tem feito por nós, de uma forma muito maravilhosa e especial, tem nos abraçado com teus braços de amor. Toma cada um aqui, seus pensamentos, seus sonhos, seus sentimentos, Senhor, de uma forma grande e maravilhosa, que possa acontecer na vida deles para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meu boa noite aos irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês nesta noite e que o amor de Deus possa constranger a cada coração. Eu atrasei um pouquinho aqui eles, porque tinha uma parte bem interessante da minha mensagem nesta noite, que eu fiquei numa dúvida se iria abrir aqui no telão ou não. Então eu queria ter certeza antes, né? E acho que vai funcionar. Mas eu estou feliz porque estou aqui nesta noite, mais uma vez, junto com os irmãos. Hoje, o mundo comemora o Dia dos Pais, né? Quem sabe os irmãos vieram pensando, vamos ouvir uma mensagem que fala sobre os pais. Mas vocês não vão ouvir uma mensagem que fala sobre os pais. Porque essa comemoração do Dia dos Pais iniciou-se no Brasil em 1953. Né? E hoje ainda o povo comemora esse dia, mas eu penso que Dia dos Pais são todos os dias, né? E nós devemos adorar a Deus todos os dias e honrar e bendizer nosso Pai, que esse é o mandamento. Honrar pai e mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E nós devemos honrar nossos pais. O meu pai já descansou, né, faz alguns anos já. E eu creio que ele não me ensinou o que era essencial para andar nos caminhos de Deus, mas me ensinou muitas coisas que me fazem ver os valores reais da vida hoje. E, embora a gente não saiba se vai reencontrá-lo no céu, mas a lembrança do que ele fez ou do que ele não fez ficou e ficará gravado na mente para sempre. E isso é o que nós devemos ter na nossa vida. Honrar e bendizer o nosso Pai. Eu quero meditar nesta noite com os irmãos numa mensagem assim bastante conhecida para nós. Mas eu creio que tem algumas pessoas que nos visitam nesta noite e que quem sabe não conheçam. E eu quero pedir para Jacksandro, para ele abrir aqui para nós algumas imagens. Não foi possível aqui, devido a alguns problemas técnicos, poder escrever sobre a imagem, mas podemos ver que é uma imagem bonita e real. E eu não lembro também de que lugar que é essa imagem. Pode passar, Jacksandro. Pode passar. Esse eu acho que os irmãos conhecem, né? Quantos conhecem? Esse é as Cataratas do Iguaçu, né? Bem próximo aqui de nós. Uma outra catarata. Uns lugares, né, umas paisagens bonitas, que muitas vezes nós olhamos e pensamos que são quadros desenhados pelo homem. Mas esses quadros foram feitos por Deus e o homem fotografou. Pode ir passando, Jacksandro. As cataratas novamente. Isso aqui os irmãos conhecem também, né? Pessoalmente, alguém conhece? Não, né? Fica meio longe daqui, né? É a muralha da China, né? Esse já é uma obra
feitas por mãos de homens, mas com a sabedoria de Deus, né? Senão não conseguiriam. Pode passar. Uma outra obra que essa homem nenhum consegue fazer. Essa aqui já é uma mistura, né? Essa os irmãos conhecem, né? Quantos conhecem essa passagem? A Estrada Graciosa. Quem não conhece a Estrada Graciosa aqui? A Zilda não conhece? Tem uns lugares ótimos para pescar lá. Esse aqui é uma praia no Nordeste. E eu achei interessante essa imagem aqui. Ela tem o nome dessa árvore, que ela se destaca em grandiosidade das outras, né? Às vezes nós pensamos que as outras são pequenas, mas também não são pequenas. Essa ali que é gigantesca, no meio das outras. Pode passar. Aqui o restante da muralha da China. E esse aqui, quem conhece? Esse é o farol da Ilha do Mel, né? Está pertinho aqui de Curitiba, né? Dá menos de 200 quilômetros para ir lá, né? Só passar mais 20 a nado que chega lá. Pode passar. Então, só volta naquela outra ali. Nunca desista da vida. Tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Deus é contigo, seja forte, seja firme. Por que eu coloquei essas imagens? Porque são lugares bonitos que existem na terra, alguns que nós conhecemos, que está ao nosso alcance de conhecer, e alguns que nós, quem sabe, não conhecemos e não há possibilidade de conhecermos, mas que estão neste mundo que Deus criou. Quando nós cantamos no início, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, ao contemplar as obras das tuas mãos, nós muitas vezes não refletimos no conteúdo desta frase. Será que nós realmente ficamos maravilhados ao contemplar as obras grandiosas? Aqui apenas algumas, mas existem inúmeras coisas que Deus criou neste mundo, né? E que está ao nosso redor. E muitas vezes nós passamos por alto o que Deus fez e que nos rodeia. E por isso que eu quero meditar com vocês nesta meditação, nesta noite. Abra a sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 64. Nós vamos ler 2 textos. E depois vamos viajar lá para o deserto. Isaías 64, no verso 4, nos diz assim. Todos encontraram? Nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Deus da antiguidade, Deus do início. Deus criou um mundo, trabalhou, fez tudo o que nos cerca para que nós, que esperamos nele, possamos ter uma vida boa aqui neste mundo e uma vida eterna ao lado dele. Coríntios, capítulo 2. Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo 9. E ali nós vamos encontrar um texto mais ou menos parecido, mas que nos diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu,
e ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando nós lemos essa passagem, nós ficamos impressionados. Eu fico, não sei vocês. Porque aqui ele está falando claramente de coisas que o ouvido não ouviu, que o olho não viu. Nós vemos tantas coisas bonitas, né? Eu não tenho condição financeira de conhecer muitos lugares, mas eu conheço muitos lugares próximos de nós, né, que quem sabe as pessoas não conheçam, que nos deixam maravilhados, que são bonitos, que são obras que você fica olhando, imaginando como alguém poderia fazer algo tão bonito. E aqui na Bíblia diz que coisas que o ouvido não ouviu, que o olho não viu, são as que Deus preparou para cada um de nós, que o amam. E muitas vezes nós ficamos assim, desanimados neste mundo. Porque ninguém me ama, porque esse mundo não presta, porque há muita maldade, porque há muita criminalidade, porque não tem graça esse mundo. Mas nós não fomos criados para viver num mundo assim. Nós somos criados para viver num jardim. Infelizmente o homem cometeu um pecado e caiu e foi expulso desse jardim. E Deus fez um plano para resgatar esse ser humano e trazê-lo de volta para esse mundo que olho não viu e que ouvido não ouviu as coisas que ele preparou. E eu falei que nós íamos viajar lá para o deserto. Vamos viajar lá para o deserto. Sabe lá quando Deus apareceu para Moisés e disse, lá naquela sarça ardente, disse assim, Moisés, você vai lá no Egito e vai resgatar o meu povo, porque ele está vivendo em escravidão. E ele foi e obedeceu às ordens de Deus e fez tudo o que Deus mandou. E finalmente o faraó deu a liberdade para ele e ele foi para o deserto e andou com mais de 1 milhão de pessoas por aquele deserto, perambulou, passou dificuldades, lutas, guerras, e finalmente ele chegou às margens da terra prometida. E ele mandou alguns espias para que fossem e espiassem aquela terra e trouxessem do fruto daquela terra. E eles foram e trouxeram do fruto. E era algo extraordinário. Um cacho de uva que precisava 2 homens para carregar. A terra realmente manava leite e mel. E eu imagino que para o ser humano, para nós que vivemos aqui nessa terra, no meio de tantas lutas, quando de repente vem uma fase da vida que você chega numa estabilidade financeira, que você pode ter muitas coisas que você desejava, e você pensa assim, agora eu cheguei no ponto que eu queria. E Moisés, quem sabe ele pensou desta forma. Mas Deus um certo dia falou para ele, isso está relatado lá em Êxodo, no capítulo 34. Ou melhor, no final do capítulo 33. Quando Deus fala para Moisés para que ele suba no monte. E fala para que Moisés contemple a terra. Acho que eu me perdi aqui, não é no capítulo 33, né?
mas enfim está aqui. Eu não vou ler, eu vou relatar. Mas Moisés subiu no monte. E ele olhou tudo aquilo que Deus havia preparado para o seu povo. Ele contemplou aquela terra, a terra que manava leite e mel. Deus do Oriente até o Ocidente. Moisés olhou e eu imagino que ele ficou maravilhado com o que ele viu. As planícies, as montanhas. E ele, após contemplar tudo isso, quem sabe ele pensou, agora eu vou entrar nesta terra e vou poder desfrutar da minha velhice, porque ele já estava velho. E após tantos anos perambulando por um deserto, ele chegava ao destino. Mas Deus, após mostrar tudo aquilo para ele, falou, você não vai entrar nesta terra. Que grande decepção para Moisés, pois andou 40 anos num deserto, esperando... Obrigado. Eu marquei errado aqui, né? É em Deuteronômio, né, no capítulo 34, o texto que eu queria. Ele, após ter andado 34 anos... estava marcado aqui. É 34 mesmo, só que é outro livro, né? Capítulo 34, mas é Deuteronômio. Após ele ter andado durante 40 anos no deserto, ele chega ao seu destino e Deus mostra para ele tudo aquilo que ele por anos pregou para o povo. Por anos ele falou para o povo, vamos continuar a nossa caminhada, porque nós vamos para uma terra que mana leite e mel. Lá a vida vai ser boa, lá Deus estará ao nosso lado, nos dirigindo, nos orientando, nos abençoando. E eles puderam ver um pouco disso durante a caminhada do deserto. E agora ele chega à margem daquelas terras. E ele contempla aquela terra. Está ali no capítulo 34, que ele sobe no monte. E a Bíblia diz que ele olha. Deus das Campinas, do Monte Nebo, até o cume do Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, Naphtali e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o último mar, e o sul e a campina do vale de Jericó. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. E a tua semente eu a darei. Mas, na continuação, Deus diz para Moisés, mas você não passará as fronteiras. Você não entrará nesta terra. Quem sabe pela cabeça de Moisés passou muitas coisas que ele passou por aquele deserto almejando chegar nesse lugar e ele ficou ali numa angústia tremenda porque ele chegou tão próximo e não poderia entrar. E diz o relato que ali naquele monte ele morreu. Mas também a Bíblia diz que o Senhor o tomou para si e ele não pôde viver nesta terra prometida aqui, pecadora, mas ele foi para o céu viver com Deus e a Bíblia constata isso lá no livro de Judas e também quando ele foi transfigurado juntamente com Jesus. Quem sabe nós ficamos pensando assim, e nós, na nossa jornada? Será que nós estamos há quanto tempo caminhando, passando por desertos, passando por provações, passando por dificuldades, passando por lutas,
E agora nós nos vemos tão próximos da fronteira, da divisa. Basta apenas passar a divisa e entraremos na terra, mas o desânimo começa a tomar conta de nós. Está você desanimado de tanta caminhada, de tanto sol escaldante, de tanto frio durante a noite? Será que nós não estamos desanimando no final da jornada? O que nós temos feito para nos animar e continuar essa caminhada? Será que nós temos meditado nessa palavra quando a Bíblia fala que há coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu, que Deus preparou para nós? A nossa mente finita não consegue captar tais coisas. Quando fala de coisas grandiosas, a nossa mente viaja para as maravilhas deste mundo, para as grandes cidades, para os grandes monumentos que existem na terra. Mas isso não chega perto do que Deus tem preparado para cada um de nós. E muitas vezes nós ficamos assim, sem conseguir imaginar o que é. Porque a Bíblia não diz como que é. Para Moisés, Deus falou que era uma terra que manava leite e mel. Mas era aqui na terra, que estava no meio do pecado, que houve enormes batalhas para que eles conseguissem conquistar. Houve muitas mortes, houve muitas lutas. E quando eles achavam que estavam em paz, vinham novamente guerras e mais guerras. Tudo porque os homens se afastavam de Deus. Os homens deixavam de servir a Deus, desviavam-se dos caminhos. Mas lá no céu, onde Deus preparou este lugar para cada um de nós, não vai ter como desviar. Porque só vai para lá aqueles que seguirem no caminho, até quando Jesus volte. E quando Jesus voltar, Ele vai transformar a cada um para que o pecado não tenha mais poder de derrubar. Então, se nós almejamos chegar a esse lugar, nós temos que continuar essa jornada. Temos que continuar apegados a Jesus. Temos que continuar seguindo esse caminho, contemplando as coisas grandiosas que Deus fez. Conta-se a história que algumas pessoas resolveram escalar um monte. E eles começaram, e logo começou as dificuldades. A primeira é a falta de preparo físico. Para você fazer uma escalada, você tem que ter preparo físico. Mas isso é suportável. Também a dificuldade dos despenhadeiros, dos lugares lisos. E aquelas pessoas continuaram a seguir. Porém, quando estavam próximo do topo, alguns começaram a desanimar. Alguns voltaram. Então o seu líder os reuniu e disse para eles: vamos continuar. Estamos tão próximos. E após grande motivação, eles continuaram. E quando chegaram ao topo, eles puderam ver que valeu a pena o sacrifício e a luta. As dificuldades, os sofrimentos, tudo o que eles passaram, valeu a pena, somente para contemplar para ter uma visão lá do alto do mundo que nos rodeia. Porém, quando nós chegarmos ao topo, quando nós virmos Jesus voltando, quando nós formos transformados, nós vamos ver que vale a pena. Mas nós não vamos somente contemplar, nós vamos desfrutar e nós vamos viver eternamente com muita paz, com saúde, com alegria.
e principalmente ao lado de Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós nesta noite, nestas semanas que se inicia, que é desconhecida para cada um de nós, mas que Deus conhece cada passo que nós iremos dar e que Ele esteja ao nosso lado durante essa semana. É o meu desejo e a minha oração nesta noite. Amém. Vamos cantar o hino número 570, que nos fala que além do rio existe um lugar para cada um de nós e que nós iremos chegar lá somente com a graça de Deus. Ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinos. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que o algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota de água em prisma como um cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Oremos. Grandioso Deus, nós te agradecemos
porque ainda o Senhor tem tido paciência para conosco. Te agradecemos porque o Senhor está com esse lugar preparado, aguardando somente a nossa decisão, o nosso apego maior a Ti, para que possamos completar a missão aqui nessa terra e o Senhor possa voltar e nos buscar para viver eternamente contigo. Abençoe, querido Deus, cada irmão que chegou nesta noite, cada visitante que esteve em nosso meio, que possamos sair daqui repletos, alegres, felizes, com a certeza da sua companhia durante a semana, em todos os momentos da nossa jornada, e que possamos, com a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, permanecer agarrados a Ti. E principalmente se preparando para subir e viver eternamente contigo. Nos abençoe, querido Deus, agora ao sairmos daqui, que possamos ser levados com segurança para o nosso lar. E que essa semana seja uma semana de ricas bênçãos a cada um de nós. Que possamos estar em todos os momentos com o pensamento voltado para aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós lá nos céus. Nós não somos merecedores de tudo que o Senhor tem preparado para nós, mas é confiando nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo que nós aguardamos e almejamos este local. E te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.